Hoje, a leitura de Eclesiástico faz uma referência interessante. Lembra que Eclesiástico é um livro do Antigo Testamento, lógico, antes de Cristo. E aqui já dizia, naquela época não tinha ainda os hábitos de canonizações, né? E aqui já dizia que os homens famosos no mundo eram esquecidos depois da morte. Viveram como se não tivessem vivido. E seus filhos depois deles também. Mas estes, ao contrário, os homens de misericórdia, seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes. Seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças. E graças a eles também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre. E sua glória jamais se apagará. Quantos e quantos homens fortes, famosos na história, que são totalmente esquecidos. Lembra de São Francisco de Assis, no século XIII? No ano 1220, 30, não sei. São quantos anos? 800 anos. Quem é lembrado dentre os grandes de Assis? Ninguém. Só os pequeninos que eram tidos como loucos, porque deixavam tudo, andavam. Era para ter sido considerado, né, fora de testa. E, no entanto, são muito lembrados até hoje. Padre Pio, antes de morrer, disse que um dos maiores milagres é ver que São Francisco até hoje inspira novos santos no século XX. Quando a gente faz a caridade, e não é com coisas grandiosas. Santa Teresinha não fez quase nada grandioso. Ela viveu no clausura, entrou com 15 anos de idade, morreu com 24. O que ela fez de grande? Só que ela fez o quê? Pôs um amor excepcional nas coisas pequenas. Não sei se vocês já leram História de uma Alma. Tinha uma irmãzinha que lavava a roupa e um pingo ia na... Ela disse, não, eu vou tratar essa irmãzinha melhor que as outras. E assim fazia. E as irmãs achavam que ela gostava demais dela. Porque ela lutava para amar mais. Então o que ela fazia? Injetava amor nas coisas pequenas. Né? São Martinho de Lima foi colocado para descascar batata na cozinha. Mas por que ele é um dos santos mais famosos da América Latina? Que coisas grandes. Será que é porque a casca da batata era bem cortada? Também, mas não deve ser por isso. Mas pelo amor que ele colocou na cozinha. Pela forma que ele absorveu isso. Isso faz as pessoas grandes. O tanto de amor que você coloca naquilo que você faz. E isso se torna eterno. Tanto eterno na sociedade, quanto aqui é uma palavra de Deus, não é coisa escrita e depois é desprezada. Aqui fala que as suas gerações, os seus filhos, serão abençoados. Os filhos. Que você já vê por que alguns filhos são amaldiçoados. Provavelmente os pais não conseguiram entrar na dinâmica do amor nas pequenas coisas. Na entrega total, a graça ao Espírito.
E agora, no Novo Testamento, depois de tanto tempo, um texto tão antigo, mais do que nunca agora, com a canonização, né? As pessoas que fazem o bem são lembradas para sempre, enquanto as grandes pessoas fortes, mundanamente falando, são totalmente esquecidas. Totalmente esquecidas. Parecem não terem vividos. E no Evangelho, muita coisa aqui, né? Primeiro ele vai numa figueira e não tem frutos. Claro que a figueira é um prelúdio, uma prefiguração do ser humano, que não dá frutos, que retém para si tudo, que não evangeliza nem com a vida nem com palavras. Ele disse que ninguém mais coma dos teus frutos. Depois a gente vai ver. E em seguida entrou no templo. O templo naquela época era um pouco diferente de hoje, né? Vocês lembram que os sacrifícios do templo eram feitos com quê? Animais. Então, era comum vender os animaizinhos no templo para o sacrifício. Pombinhas, rolinhas. Não sei se você já punha bezerrinhos lá, não sei. Então, esse comércio era quase que inevitável, porque não é todo mundo que tinha os animais para oferecer. O padre era praticamente um açougueiro, né? Chegava lá, fazia o sacrifício animal e levava até os santos, que é a primeira parte, e uma vez por ano, até o Sanctus Sanctorum. Lembra? Santo dos Santos, onde ficava antes a arca da aliança com as tábuas da lei. Mas depois que Jerusalém foi invadida, no ano 589 a.C., o que aconteceu com a arca da aliança e as tábuas da lei? Foram roubadas. Quando eles reconstruíram o templo, não tinha mais. Então, os santos dos santos era vazio, não tinha mais nada. Tanto é que quando Roma invadiu o templo no ano 75, mais ou menos, eles entraram a cavalo, curiosos para saber o que tinha lá, e não encontraram nada. Porque a arca e as tábuas da lei já tinham sido roubadas na invasão anterior. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava o sangue dos animais e levava até o Santo dos Santos, que tinha uma cortina, que São Paulo diz em Hebreus que foi rasgada por Cristo. Porque o Santo dos Santos simbolizava, era uma prefiguração do céu, que antes estava com um véu, o véu do Antigo Testamento. Ok? Então era normal o comércio. O problema é que nós, seres humanos, não prestamos, né? Ou presta. A gente não vale nada. Eu já falo para vocês porque aqui eu acho que vocês não assustam mais, né? Se a gente deixar as nossas paixões, quem assistiu a formação ontem, é importante assistir as formações, para não ficar catoco, tapado, que não sabe das coisas. Depois entra em qualquer ideologia cegamente, né? Então vejam a formação de ontem sobre como as paixões nos conduzem. Então todo ser humano é vulnerável a deixar-se ser conduzido por paixões. Então se você coloca um comércio aqui, é inevitável que alguém vai querer tirar vantagem, que alguém vai começar a tirar. Isso com coisas do templo. Acredito eu que Jesus não estava tão nervoso por causa do comércio, se fosse justamente feito dos animais do sacrifício, porque era inevitável, tinha que ter. Esse povo, ninguém vai ficar criando todos os animais em casa, né? Mas sim das espertezas, né? Das falcatruas que tinham ali no meio disso. Ah, mas isso acontece? Acontece hoje, né? Infelizmente, quantos católicos que frequentam a igreja e que está lá na rua
dando o cano ou não? Deixando a notinha sem pagar ou não? Sim? Pega dinheiro emprestado, nem fala mais com a pessoa, evita. Nós não somos, não é nada diferente de hoje, né? Aí Jesus fica todo nervoso. Vós fizeste dela uma toca de ladrões. Aqui está vendo que Jesus está condenando o ato de imoralidade, de roubo. Não é o comércio em si. Repito, é difícil ficar livre do comércio ali. Aí os sumos sacerdotes quiseram matá-lo, né? Mas tinha medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada. Na manhã seguinte, passaram pela figueira e ela estava seca. Seca. Aqui é o fim das pessoas que não produzem frutos. Elas vão se secar. Ao contrário do corpo glorioso de Cristo, para os que vão para o céu, que é um corpo cheio de glória, poder, que passa pelas, né, como Jesus. O corpo de quem vai para o inferno é o contrário, viu? O povo que vai para o inferno não vai ter corpo glorioso. Vai ter um corpo totalmente pesado, sem nada de glória, né? Nada de quem dá a glória, o poder, o brilho é o Espírito Santo, de quem está em união com Ele. Quem não está, o corpo será ressuscitado e ficará cada vez mais feio, pesado, né? Então não é todo mundo que vai ter corpo glorioso. E depois, Jesus disse, em verdade vos digo, se alguém disser essa montanha, tem de fé em Deus, né? Se alguém que tiver fé disser essa montanha, levanta-te e atira ao mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, isso acontecerá. Por isso, tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Essa fé, quando você pede, você já sabe que recebeu. Mas só que tem um detalhe, tem uma condição. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. O perdão. Se tem uma coisa que bloqueia a graça, chama-se falta de perdão. Não morram. Aliás, não morram não, porque você não sabe. Não passa hoje sem perdoar. Confessar, se puder mandar uma mensagem, que você não sabe a hora da sua morte. E quem morrer sem perdoar vai ter um peso muito pesado na alma. Difícil de traspassar, de ultrapassar. A graça de Deus é grande? É. A misericórdia também. Mas se você se fecha à misericórdia, humanamente falando, no julgamento particular, você pensa, tanto que Deus é esperto. Se eu não estou aberto à misericórdia humana, a mesma porta que aceita a misericórdia divina é ela. Então, se eu fecho a porta da misericórdia aqui, essa porta, na hora do juízo particular, vai estar fechada. Não é por maldade de Deus. Não é maldade. É simplesmente respeitar o livre-arbítrio que Ele nos deu. Então, trabalhem o perdão. E não finge que perdoou e não perdoou. Se você sente mal perto de alguém, é porque você não perdoou ainda. Então, Senhor, tira, trabalha na oração, confessa, até ficar livre interiormente. Não é obrigado a ficar perto. Tem pessoa que é um saco mesmo, né? Pessoa que não dá para... É difícil. Mas, pelo menos, que você não tenha nenhum sentimento quando está perto dela. E se tem, é porque ainda tem algo para ser perdoado. Ok? E a fé é uma virtude teologal. Se é uma virtude teologal, vem de Deus para nós. Ninguém tem fé por si. Ah, padre, eu não tenho fé. Está perdendo tempo de que você choramingando. Já pede logo. Né? Mendiga, Senhor, aumenta a minha fé.
que eu cada vez mais confie em Ti. É Deus que nos dá fé e aumenta a fé. Então, peça a fé, reza e vai pedindo. E se nós pedimos e não recebemos, é porque pedimos mal, diz São Tiago. Ou seja, pedimos na carne. Aqui Jesus está falando de pedidos no espírito, quando a gente pede coisas para salvação. Por exemplo, a mãe que vê um filho totalmente fora do eixo, desregrado, alcoólatra, droga, rouba, mas a mãe é santa, e ela diz, eu quero meu filho no céu, ela vai ter o filho do céu, desde que ela seja fiel até a morte. Ok? Então que Nossa Senhora, que é a mãe da fé, nos dê cada dia mais essa fé teologal. Vamos ao ofertório.